a quem eu cumprimento em nome de todos os educadores da infância da cidade de São Paulo, vereador Rei, que acolheu prontamente o nosso pedido dessa audiência. Eu espero que, no transcorrer dessa audiência, os proponentes dessas propostas possam estar aqui para debater conosco. E aí eu queria, o presidente da comissão me incumbiu para contextualizar acerca dos dois projetos. Senhor presidente, eu pedi, em nome da entidade que eu presido, esta audiência pública, depois de ter esgotado todas as possibilidades de diálogo com os autores do projeto, dos referidos projetos. Então, logo nós tomamos conhecimento desse projeto, dos projetos, nós procuramos os vereadores, um deles recebeu uma comissão de educadores numa audiência e nos fez uma proposta para que nós apresentássemos por escrito uma justificativa do porquê nós éramos contrários a essa proposta. Eu acredito que todos e todas aqui presentes sabem o teor da proposta, mas até para que fique registrado, eu vou falar sobre elas. Atrás de um pretenso atendimento da necessidade dos pais que trabalham fora e que têm necessidades de ter um lugar para deixar seus filhos, o vereador apresentou uma proposta que entra em sintonia com a questão judicializada, que todos vocês sabem que está submetido o atendimento da educação infantil na cidade de São Paulo. Então, em 3 artigos, ele define qual é o tipo de atendimento que as crianças da cidade de São Paulo têm que ter, ou seja, não educacional. Quando, em um dos seus artigos, por exemplo, ele coloca que as unidades têm que atender sem descontinuidade, proibindo qualquer tipo de parada, inclusive as de reuniões pedagógicas, para que as crianças não sofram nenhum tipo de problema. O ponto facultativo não é tanto a questão, porque o ponto facultativo é lei e a gente sabe que é direito dessa parada, dessa adequação em relação às demais unidades. Mas no projeto do vereador Nelo Rodolfo, ele coloca exatamente uma questão que afronta o direito das crianças de ter um acesso ao atendimento de qualidade na educação infantil. Ele coloca em xeque, por exemplo, avanços que duramente, nas últimas 2 décadas, nós conquistamos, Eu posso citar aqui quando do advento da LDB de 96, que colocou, afiançou que esse atendimento nessa faixa etária, ele é educacional, inclusive colocando a exigência de estados e municípios adequarem, ou seja, colocando essa faixa de atendimento nos respectivos sistemas de ensino. E quando o vereador vem, apesar de todas as legislações, portarias, decretos, todas as regulamentações administrativas que ocorreram de 2001 para cá na cidade de São Paulo, ele não só desrespeita os trabalhadores que tanto contribuíram para essas modificações, mas principalmente as crianças da cidade de São Paulo. Ele está dizendo que essa criança, ela tem que ser institucionalizada, como é a aberração da decisão do Tribunal de Justiça provocada pela Defensoria Pública do município, que por hora obriga que todos os equipamentos de educação infantil abram em janeiro atendendo às suas demandas.
como se não bastasse essa questão, o vereador, quando nos recebeu em audiência na comissão, ele alega que esses equipamentos é uma necessidade dos pais que trabalham fora e que ele apresentou esse projeto a pedido desses pais que se dizem prejudicados com as interrupções nos atendimentos. Agora, as legislações, senhor presidente, avançaram no sentido de que, para além do direito dos pais que trabalham fora em ter um lugar para deixar as suas crianças, hoje, após todas essas legislações, e eu cito a principal, a Carta Magna, que foi alterada com a LDB de 96, que esse espaço é o direito da criança, que a educação infantil não é depósito de criança, não é um espaço para atender às necessidades das famílias. Lembrando, quando eu toco nessa questão, que a responsabilidade pela educação das crianças e dos filhos é da família. A escola entra como uma ação complementar. Então, a propositura do vereador Nelo Rodolfo, ela fere uma série de princípios constitucionais. As pessoas que pensam nesse país educação infantil, milita educação infantil, o conjunto dos seus trabalhadores tem feito um esforço enorme, por vezes não reconhecido quando se refere à sua valorização profissional, para garantir esse direito às crianças. Na cidade de São Paulo, nós promovemos uma série de modificações que tem a ver com a questão do direito, porque até então, como a maioria dos equipamentos públicos atendiam criança pobre, então poderia ser de qualquer jeito, né? Então essa criança não tinha o direito de um profissional habilitado em magistério, por exemplo, para auxiliá-la no seu desenvolvimento, que faz parte do processo educacional. Então eu gostaria que, ao me posicionar, e eu acredito que a grande maioria que aqui está presente se posiciona contra, e não é defendendo somente a questão da corporação, mas defendendo também, porque se nos é exigido uma oferta de trabalho de qualidade, como admitir um projeto que impede a interrupção do atendimento para as paradas pedagógicas, para as reuniões pedagógicas? Então, nós estamos assim, confiantes que através da sua presidência, a gente sabe que esse momento aqui é registrado, vai para o Diário Oficial, mas que a gente possa sensibilizar o conjunto dos vereadores para dizer não a essa proposta, porque nós esgotamos todas as possibilidades de diálogo, de convencimento com o vereador. Eu sei que muitos educadores aqui presentes estão se inscrevendo para colocar os seus argumentos, então eu já quero entrar no segundo PL da pauta de hoje, que é o PL do Laércio Benco, 202 de 2003, que aí é mais grave ainda. Senhor presidente, eu vou aproveitar esse momento aqui, permitindo aos companheiros presentes, que alguns, por não me conhecerem, me rotulam de governista, de petista, ou de abacuado. Eu teria uma série de motivos para não votar no candidato que perdeu a eleição presidencial. Um deles é porque ele colocava nos seus debates e nas suas propostas o que o vereador Laércio Benco coloca, ou seja, desconstruindo toda a luta dos militantes da educação infantil que possibilitou os avanços que nós alcançamos, que ainda são insuficientes. Quando
caracteriza esse atendimento educacional como hotelzinho, como um depósito de criança, desconhecendo toda a questão do conceito do que é essa educação infantil, como ela se processa, qual é essa rede, qual é essa necessidade. O nobre vereador, a exemplo do candidato derrotado, Aécio Neves, o outro colocava, graças a Deus esse projeto foi derrotado, mas tem um dos seus seguidores coloca aqui, né, nessa Casa de Leis, o atendimento de todas as unidades de educação infantil até às 21 horas. Até às 21 horas. Eu pergunto aqui para os companheiros e companheiras que trabalham na educação infantil, que é a menor faixa etária, de 0 a 5 anos. 21 horas é o horário das crianças estarem fazendo o quê? Dormindo! Muito bem. E aí eles querem as suas famílias. Muito bem. O nobre vereador, com a pretensão de atender a necessidade dos pais, e na justificativa do projeto, ele coloca o seguinte, na justificativa do projeto, ele coloca que é para atender a necessidades dos pais, e ele arvora preceitos constitucionais na sua justificativa, demonstrando o conhecimento do direito a essa criança à educação infantil. E qual é a nossa preocupação, senhor presidente? Início do ano passado, nós tivemos um vereador aqui, porque é possível convencer vereador de desistir de propostas equivocadas. Nós tivemos um vereador aqui, que não vou citar o nome, que tinha copiado uma lei que foi aprovada na cidade aqui vizinha de Itapevi, que coloca creche 24 horas, creches. Porque vocês sabem que SEI é a denominação aqui em São Paulo. De 0 a 5, 24 horas, ou seja, hotelzinho para as crianças. E nós fomos conversar com esse vereador e ele entendeu as nossas preocupações e retirou a propositura. E aí, como a gente sabe que dificilmente a gente vai conseguir convencê-los sem essa movimentação, sem essa pressão. Aliás, eu queria aproveitar para parabenizar todos os educadores aqui presentes. Uma salva de palmas. Que a maior Câmara Legislativa do país aprove em primeira essas duas proposituras. E aí não é só. Aí eu quero entrar na segunda parte da proposta do vereador Bem. Ele privatiza descaradamente as vagas na educação infantil. Eu só lamento que a maioria dos profissionais da rede, não alertados aí pelas lideranças que teriam a obrigação de fazê-lo, porque senão a rua seria pouca no dia de hoje. Na justificativa e a intenção da segunda parte do projeto, ele simplesmente diz que a prefeitura fica autorizada a comprar vagas tanto para os SEIs, para as creches e a pré-escola na cidade de São Paulo. Porque todos vocês sabem que a cidade de São Paulo tem uma demanda aí reprimida de atendimento na educação infantil. E agora, 2016, até a título de informe, nós, todos os
municípios brasileiros terão que matricular as crianças de 4 anos, por conta da alteração feita na LDB em 2009. Então, até então, 4 anos era de 0 a 5 era direito da criança, dever do Estado e opção da família. A partir de janeiro de 2016, por que eu estou trazendo isso para vocês e colocando para a presidência da Comissão de Educação? A partir de janeiro de 2016, todas as crianças de 4 anos da rede regular de ensino são obrigadas a estarem matriculadas, certo? No nosso caso, no atendimento da educação infantil, que é um debate aí que, querendo ou não, nós teremos que fazer, devido os 6 atenderem de 0 a 5, das EMEIs atenderem a partir dos 3 anos, enfim. É um problema que nós vamos enfrentar com certeza aí, e se nós não fizermos esse debate, vai sobrar a maior conta para os educadores que já convivem com salas superlotadas e exigências cada vez mais. E aí, talvez sabedor disso, e eu sei que por vezes a gente encontra vereadores com muitas boa intenção, mas de boas intenções o inferno está cheio. Eu não consigo não pensar que talvez tenha uma intencionalidade devido a essa obrigatoriedade do atendimento dos 4 anos em 2016, tanto na rede particular como na rede pública, de facilitar a compra de vagas na rede particular. Né? Por quê? Porque se ele diz que onde não houver a possibilidade do atendimento na rede pública, com a demanda cadastrada, a prefeitura pode comprar vagas na creche e na pré-escola. Então vamos pensar, se em 2016 eu tenho uma obrigatoriedade do atendimento aos 4 anos, todas as crianças terão que ser matriculadas aos 4 anos, eu posso pensar que pode ter interesses outros também. Né? Eu não estou aqui afirmando, mas me dá o direito de pensar. E isso significa o quê? Significa a privatização da educação infantil na cidade de São Paulo, o que é uma vergonha, o que é inadmissível, e nós não podemos. Para oportunizar meus companheiros e companheiras também colocarem os seus argumentos acerca de toda essa questão, eu queria dizer que, lamentavelmente, por vezes, esses trabalhadores que são primordiais e fundamentais na questão do desenvolvimento do ser humano, porque tudo se inicia na educação infantil, são vistos com muito preconceito. Têm a formação, se dedicam, cumprem as suas tarefas, mas são vistos como meros cuidadores, como se os demais professores, gestores, educadores não cuidassem. A educação em toda a sua fase, em qualquer que seja a sua etapa, ela cuida, ela assiste, ela desenvolve. Nos países mais sérios, onde a educação é tida como prioridade, são esses trabalhadores que são mais valorizados, exigindo mais investimento na sua formação e são mais responsáveis. Porque, como dizia um professor aí já aposentado, no qual a educação infantil aprecia muito, o Celso Nunes, a educação infantil é tudo, o resto são consequências. E aí eu queria finalizar minha intervenção pedindo
eu tenho certeza que a gente vai poder contar com o seu apoio no sentido de possibilitar aí um convencimento, e agradecendo pelo seguinte, viu, companheiros? Não se iludam. Espalhado na rede, que isso está quieto. Nós que estamos mexendo. E quando eu fui chamada à mesa, você me chamou de vereadora, eu não sou mais. Eu sou uma suplente, já fui e tal. Mas eu conheço essa casa. Eu conheço essa casa. Como o senhor também conhece. E a gente sabe que tem alguns acordos que o regimento permite, de acordo entre os vereadores. Então, por exemplo, você apresenta 100 projetos, mas tem um que você não abre mão. E quando tem os acordos de votar 1 ou 2 projetos de vereadores, realiza-se um expediente aqui chamado Congresso de Comissões, não é isso? E aí cada vereador coloca para votar o projeto que ele quer, sem ter tramitado, sem ter discutido e tudo mais. Pela resistência do Nelo Rodolfo, o Benco nem quis conversa, tentamos marcar e não conseguimos. A nossa preocupação, que a gente sabe que antes da votação da mesa, do término dos trabalhos, geralmente tem esses acordos para que os vereadores votem projetos que eles queiram. E desses projetos entrarem na cota. E aí nenhum vereador pode dizer não, porque é um acordo entre os 55, cada um escolhe, chama-se o Congresso de Comissões e vota-se por aclamação. E esses 2 projetos é tão perverso com as crianças da cidade de São Paulo, com a educação da cidade de São Paulo, com os trabalhadores da educação de São Paulo, com as famílias usuárias desses serviços da educação infantil da cidade de São Paulo, que não pode passar nem em primeira. Então, com essas palavras, eu finalizo aqui a explicação, mais uma vez agradecendo a presidência dessa comissão, todos os educadores aqui presentes, e não se iludam, só passa se nós não pressionarmos. A educação infantil não pode permitir esse retrocesso, nem para as crianças e nem para os trabalhadores da cidade de São Paulo.